E a gente vê umas dicas para orações. Então, número 1, ora segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15, Mateus 26, 39. Então, às vezes a gente quer alguma coisa e talvez não seja a vontade de Deus receber. Tipo este vírus, do coronavírus. Pode ser que seja a vontade de Deus. A gente está pedindo que saia e tem razão em pedir. Tem muitas pessoas em sofrimento, mas pode ser que seja a vontade de Deus para purificar a igreja que está fazendo, ou para fazer alguma coisa que já é a vontade de Deus. Então, não devemos negar o que Deus quer. Então, precisamos orar segundo a vontade. Então, 1 João 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, ora segundo a vontade de Deus. Ora com fé. Marcos 11, 24, Hebreus 11, 1. Ora como se já tivesse recebido. Tiago 1, 6. Sem duvidar, como as ondas do mar. Ore com fé que Deus vai nos dar. Número 3, obediência. Então, se tiver pecado na sua vida, pode ser que Deus não ouve as orações. Salmo 66 fala sobre isso. Eu acho que algumas vezes também Davi falou no Salmo sobre isso. Versículo 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então, Deus não vai ouvir quando está guardando o pecado na sua vida. Já sabe que está pecando, mas está dizendo, não, tudo bem, eu vou pecar mesmo. Isso está perigoso. Então, temos que confessar os nossos pecados. Então, número 4 é confissão dos pecados. 1 João 1,9, confesse os seus pecados a Deus e Ele é fiel e justo para te perdoar, restaurar o nosso relacionamento. Reconciliação é importante. Salmos 19, 12 fala sobre falhas escondidas. Será que temos uma atitude de eu vou esconder, acho que é Provérbios 28, 13. Eu vou olhar se eu não está nas anotações, mas quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, escondendo pecados não dá certo. Então, perdão é uma coisa. 5 é perdoe outros. Então, se a gente não está perdoando outros, como é que Deus vai nos perdoar? Fala isso em Mateus 6, 14 e 15. E também a parábola do devedor, que eu uso tanto. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, tem que perdoar o irmão. Número 6, humildade. Ore com humildade. Olha o fariseu e o publicano. O fariseu, olhe para mim como eu estou orando. E o publicano bateu o peito e diz, tenha misericórdia de mim. E é a oração do publicano que Deus ouve. Então, ore com humildade. Tiago 4, 6 fala sobre ser humilde. Número 7, oração contínua.
A persistência com oração. Temos que ter persistência. Jesus orou por 40 dias. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os discípulos. Tem a parábola da viúva que queria justiça. Ela ficou perturbando o juiz até o juiz deu a justiça para ela, porque ela ficou persistente. E da mesma forma, nós devemos ser persistentes em nossa oração. Oração com lágrimas, número 8. Jesus suou sangue. Tem Daniel 9, 19. Não é para fazer show das nossas orações. Deus conhece o nosso coração. Então, mas temos que ser sinceros, né? E às vezes, né, tem Jeremias que chorou, tem Lamentações, que é do Jeremias, porque estava chorando por Jerusalém. Número 9, espera no Senhor. Salmos 27, 14, que acabei de ver. Mas tem um exemplo de alguém que vai pedir outro para jantar. Então tem 3 pedidos, 3 formas de pedir. Ele pode dizer: seria ótimo se jantasse conosco um dia. Tchau. Tem outro que diz: seria muito bom ter vocês, talvez sexta-feira, para jantar conosco. A gente vê se dá certo. Foi bom te ver, tchau. Então é mais específico, mas não esperou a resposta. Agora pode dizer: eu e Sara gostaríamos muito se jantasse conosco sexta-feira às 19 horas. Será que pode? E fica aguardando a resposta. Então, qual o pedido mais sincero? Seria o terceiro, né? Até porque esperou a resposta. Será que a gente espera no Senhor? Senhor, nós precisamos disso. Agem por nós, Senhor. E espera a resposta, espera no Senhor. 10. Oração particular. Fala sobre orar no quarto, fechar seu quarto. Tem o exemplo de Daniel e também Mateus 6,6, que diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Então, tem oração particular, também tem oração com outros. Mas eu acho que o que deve ser mais prevalente é a oração particular. Isso é falando para mim, eu preciso ser maior nessa área. Oração com outros, tem a oração de Salomão, em 1 Reis 8, 22 a 53. Em Atos 4 tem uma oração pública, então a gente ora em público também. E corporal. 12, jejum. Então, tem Neemias 1, Esther 4, 3, Atos 13. Jejum mostra humildade, dá mais tempo para a oração porque não tem que comer. É um sacrifício, é uma autodisciplina e mostra a gravidade do pedido e que está dependendo de Deus. E 13, oração que Deus não responde. 2 Coríntios 12, sobre o espinho na carne, Paulo orou 3 vezes e Deus não tirou, porque Deus disse: minha graça é suficiente para você. Então, às vezes isso acontece e temos que confiar em Deus. Romanos 8, 28, Ele está trabalhando na sua vida para o seu bem, para você ser conformado à imagem de Cristo. Então, temos que entender isso. E para terminar, tem vários tipos de oração. Tem de louvor, adoração, agradecimento, confissão, tem petição, intercessão. Petição é por seus pedidos, interceder pelos outros. Esperar, tem silêncio, tem consagração. Então, nós devemos praticar todos esses tipos de oração e não só pedidos.